Sentimento muda tudo. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme e quero desejar a você, neste começo do novo dia, um dia repleto de muitas coisas positivas para você, de bons negócios, de boas amizades, de bons relacionamentos, né? no trabalho, na escola, todas essas decisões que temos a tomar, que Deus esteja aí com você, te ajudando, te beneficiando muito. Nós viemos, toda a regional nossa aqui, de um encontro muito abençoado e eu espero que isto possa continuar, né, mexendo com o teu coração por muito tempo ainda, tá bom? Olha, nós vamos hoje abrir a Bíblia em Efésios 5, versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Falar sobre reverenciar a mulher, reverenciar o marido, é um assunto assim que hoje é quase que convidar as pessoas a uma discussão. O certo é que ninguém quer reverenciar um ao outro. Ninguém mais quer se respeitar um ao outro. Isso é de ambas as partes. Está havendo um descontrole muito grande entre as pessoas que as levam a constantes discussões. E talvez o parar um pouquinho, o refletir um pouquinho, o olhar o que o outro está passando um pouco, seria o suficiente para resolver muitas questões. Mas nós não queremos dar o braço a torcer. Não queremos mostrar que estamos sensibilizados, tocados com a situação. Nós queremos provar que a nossa visão está certa, o nosso ponto está certo e todos os demais estão errados. O irmão Branham deixou um exemplo para nós na mensagem Um Super Sentido, pregado no dia 27 de dezembro de 1959, bem no comecinho dela, no parágrafo 6, e ele lembrou de uma história que aquele escritor contou para ele, Paul Reeder, né, alguma coisa assim, que é o escritor do hino do corinho Somente Crer, e ele contou isso ao irmão Branham um dia e ele narrou aqui. Ele diz: uma vez, ele contando uma história, ele disse que ele e sua esposa estavam assentados à mesa e ela queria ir a algum lugar ou fazer algo. E ele insistiu dizendo a ela: eu não posso fazer isso. E assim por diante. Ele foi um pouco brusco com ela. Talvez um tom de voz mais agressivo, né? Algo assim. E então ele olhou para ela e as lágrimas rolaram da face dela. E ele pensou consigo: bom, olha, se ela se magoa tão fácil, então que fique magoada. Sabe, o grande problema nosso é deixarmos que o bom sentimento saia e este lado aqui obscuro tome conta da gente. Então você permite que um sentimento mais humano, assim, no sentido da natureza, da velha natureza humana, quando você permite que ele assume o controle da sua vida, isso sempre vai levar você a problemas, a discussões, a desentendimentos, a inimizades, a ira e a toda sorte de problemas que você imaginar. Veja que talvez ele não tivesse um bom dia ali, talvez não tivesse passado por situações muito fáceis durante seu dia, e ao chegar em casa e ser deparado com aquela questão, ele estourou toda a pressão que havia passado durante o dia, suportando durante o dia. Ele soltou aquilo em sua esposa através de uma resposta áspera, de uma resposta forte, e quando damos vazão a isso e explodimos desta maneira, nós tiramos o sentimento real do lugar. Sabe, eu creio que o casamento ele é feito, ele é dado por Deus, constituído por Deus, para que seja algo positivo para ambos.
nós devemos sentir prazer de, ao terminar o dia, voltar para casa, estar na companhia daqueles que amamos, daquele homem, daquela mulher que você escolheu para passar a sua vida com ele. Mas note que às vezes episódios assim acontecem, situações assim acontecem em que o sentimento é tirado e dá-se lugar à razão, dá-se lugar à ira e a todas as outras demais, os outros demais sentimentos e espíritos. Então ele diz, olha, ele foi pensando aquilo, se ela se magoa tão fácil, então que fique magoada aí. Assim ele, como fazem os homens, dobrou o jornal que estava lendo, pôs na bandeja ali ao lado, né, que é um costume mais americano, porém ainda vemos alguns exemplos por aqui, né? E ela sempre ficava na porta e lhe dava um beijo de despedida, todos os dias. Quando a coisa estava bem, este era o tratamento de ambos ali. Sabe, aquele carinho, aquele respeito. Então ela ficava na porta e quando ele estava saindo para trabalhar, dava-lhe um beijo ali e ele saía para o seu trabalho. E quando ele chegava no portão, ela acenava para ele. Então isto satisfazia, vocês sabem. Os dois ficavam felizes, ela ali com o esposo, vendo ele ir trabalhar, ele feliz, sabendo que ela estava bem em casa, né? E assim, naquela manhã, quando eles começaram a sair junto à porta, né? Ela estava na porta e ele a beijou e caminhou até o portão e abriu o portão e olhou para trás e ela estava de pé junto à porta de cabeça baixa, mas lá na posição dela. Veja, houve um desequilíbrio de um lado, mas não houve um desequilíbrio do outro. É isso que às vezes a gente precisa buscar de Deus, essa graça, sabe? De conseguir manter o equilíbrio em certos momentos. Porque se você conseguir trazer Deus em cena ali naquela hora, você é o vitorioso. Pode ser que no primeiro momento soe, transpareça que você está sendo humilhado, derrotado, sabe? Todo sentimento humano possível. Mas a verdade é que se você não descer ao nível daquele espírito, mas mantiver a tua postura e a tua posição, ora, você é um grande vencedor desta questão. Note só isso, ele passou, ela estava lá no posto de dever dela. Do mesmo jeito que ela o reverenciou a vida inteira, ali estava ela de novo. Beijou a ele, ele saiu para o trabalho, ele olhou para ela do portão, ela estava ali à porta, um pouco triste, obviamente, não merecia ouvir aquilo, claramente não merecia. Mas você vê que ela estava ali na sua posição, na sua postura. E por ela assumir o seu lugar, aquilo começou a gerar alguma coisa dentro dele. Ela não destratou, ela não falou mal com ele. Imagine se a coisa pende para um lado humano de ambas as partes. Trocas de acusações começassem a ser feitas ali, logo algum vizinho curioso olharia por fora e sabe, aquilo ali ganharia áreas terríveis. Mas ela soube controlar com dor a situação. Ficou ali, aguentou aquilo dali e ela estava de pé junto à porta, cabeça baixa, ainda magoada. Eu disse que ele deu tchau para ela, ela respondeu, deu um tchauzinho também. E ele começou a descer a rua, mas a postura dela, o lugar que ela permaneceu, a maneira como respondeu, o bom espírito que estava dentro dela, sabe o que isso causou? Ele começou a descer a rua e começou a pensar, e se algo acontecesse a ela antes que eu voltasse para casa? Eu a conheço, é uma mulher tão honrada, sabe, respeita a minha vida, cuida do lar, cuida da casa. Ora, irmão, as coisas boas que você faz não ficam esquecidas, não. Não se ganha. Às vezes a gente pensa que as batalhas são vencidas no grito, e não são no grito. É diferente, essas questões são tratadas de forma diferente. Então ele começou a pensar, eu creio que Deus começou a trabalhar, nós sabemos que ele era um homem religioso, né? Deus começou a trabalhar com ele. E se algo acontecesse antes que eu voltasse para casa? E se acontecesse algo a ela antes que eu voltasse? Se Deus o chamasse para sair de cena, como é que vai ficar? Eu a deixei magoada em casa.
eu a fiz chorar. E agora, como é que vai fazer? E ela tem sido tão boa, uma mulher tão boa, quão doce ela é, e assim por diante. Como é que vai ficar essa situação? Ele sabia disso, sabe? Às vezes você apenas precisa deixar o tempo conduzir a situação. É difícil, sim, não é uma coisa fácil de você vencer. Mas se você quer realmente um lar de paz, experimente usar isto daqui que estamos vendo. Sabe, ficar na sua posição, esperar Deus. Olha, você tem consciência de que você não fez nada errado. Fique em paz, as coisas vão se esclarecer e o jogo vai virar a teu favor. Mas a questão é, espere um pouquinho, não deixe a velha natureza tomar conta. Não deixe o nervosismo tomar conta. Então, ele diz assim, ele se virou e voltou correndo. Aquele sentimento foi trabalhando nele, e ele andando a pé para o seu serviço, de repente voltou. Olha como aquilo inquietou o coração dele. Como aquilo mexeu com ele a ponto de fazê-lo voltar correndo. Ele abriu o portão, correu até a casa, abriu a porta e ele ouviu alguém chorando. Ela estava ali, o sentimento dela havia sido machucado com aquilo. Ela não merecia aquela voz, aquela palavra. Ele olhou ao redor e ela estava de trás da porta. E ele não disse perdoa-me, nem peço desculpas, nem nada. Ele somente a abraçou e a beijou novamente. Sabe, há muitas coisas que a sua ação é muito melhor do que as suas palavras. Muito melhor do que as suas palavras. Às vezes há tanto respeito, sabe, às vezes não há muito essa questão dessa troca. Há casais que gostam, né? Oh, querido, querida, e assim, expressões carinhosas, né? Tantas outras, amorzinho e tantas coisas. Às vezes não tem aquilo. Muitos casais não fazem isso ou não se conversam assim publicamente diante dos outros, mas há sentimento ali. Ela sabe, ele sabe, ele encosta perto dela, às vezes põe a mão sobre o seu ombro. Aquilo é melhor do que qualquer palavra para ela, para ele. E eu creio que isso é o que ele sabia ali. Ele não tinha, talvez fosse tentar se explicar, ele acrescentaria outras coisas que desviaria o foco daquela ação que ele precisava fazer. Então ele foi lá, abriu a porta, abraçou a ela, beijou a ela novamente, virou-se, caminhou de volta para fora e quando saiu ao portão, ela estava na porta novamente. É assim que você ganha as situações. Sabe, é desse jeito. Eu sei que a sociedade hoje quer empurrar goela abaixo o empoderamento, que na verdade ele é até um pouco doentio. Sabe, ele tem lá os seus lugares aí, né, suas lutas por certos ideais, mas o cerne da coisa é sempre jogando um contra o outro, um gênero contra o outro. É uma briga para ver quem é o maior, quando na verdade devem andar juntos. Juntos, não há isso. O irmão Branham diz, olha, quando ele falou de sua esposa, me falha a memória, é uma rainha, está aqui assentada ao lado do rei. É assim que as coisas acontecem juntos. Se um querer ganhar mais estrelato do que o outro, ser mais do que o outro e pisar no outro, é uma coisa que não vai durar muito tempo. Mas ele diz isto, olha, saiu ao portão, ela estava lá na porta novamente e disse tchau, e ela respondeu tchau, exatamente como ela fez da primeira vez, mas da última vez agora, havia um sentimento naquilo. Aquela palavra dura lá agora, aquilo ali sairia, aquilo ali acabou para ela. O ato dele, a ação dele de voltar ali, sabe, de abraçá-la, era uma reverência também dele para com ela. Ela indo ao portão era uma reverência dela para com ele. E quando há essa conectividade entre eles, as coisas acontecem. É exatamente como você e Cristo. Quando você está conectado a Cristo, você vai a um culto, às vezes a palavra que você ouve ali naquele culto, a mensagem que você ouve é dura, é difícil, machuca você.
mas você sabe que é um sentimento de Cristo através da sua palavra, de livrar você de problemas, de salvar a tua alma. E esta correção, ela é amorosa, ela é benéfica a você. Por isso você continua no seu posto de dever, mesmo sendo às vezes corrigido, mesmo às vezes chorando por dentro com palavras duras que você ouve ali, e ao mesmo tempo que a mensagem vem, te aperta e te corrige, Deus açoita e corrige aqueles que tomam por filho, e sabe, mas ao mesmo tempo Ele vem e te afaga, ao mesmo tempo Ele vem e diz: olha, mas eu estou aí, eu sou com você, eu sou contigo, não temas, eu estou aqui, você é meu, você é um povo adquirido, você faz parte disso. Então isso é maravilhoso, sabe? Deus cuida de mim e de você. Ele quer continuar, como no natural é necessário haver essa conectividade, Deus quer também estar conectado com você, e que quando você for à igreja, haja este sentimento, porque da parte dele para nós, isso sempre houve. Ele não diz para mim e para você: olha, eu te amo, sabe, como se fosse uma mentira. Não, ele realmente ama você. Por isso ele veio à cruz, por isso ele enviou o seu filho à cruz, por isso ele deu a sua vida ali, por isso ele fez toda esta redenção acontecer para chegar até você. E isto é uma declaração de amor de Deus para com você. Agora, você precisa diariamente, através da oração, através da sua dedicação, através da sua entrega à palavra, mostrar para ele, ter um sentimento real. Não é dizer apenas em palavras, sabe? Não é apenas, eu gosto sempre de dizer às pessoas, comprar uma camisa com um dizer bíblico, postar um versículo na internet. Olha, isso daí não quer dizer nada. Há muitas pessoas postando um versículo ali, 2 minutos depois está brigando, panela voando, sabe? Prato quebrando. Isso aí não resolve nada, mas ter sentimento pela palavra, ter sentimento pela causa de Deus, sentir a necessidade da causa de Deus, procurar se adequar à causa de Deus, isso é criar sentimento. Quero fazer parte disso, preciso estar nisso, almejo isso para a minha vida, quero uma libertação, quero uma cura. Há um sentimento envolvido, e quando houver um sentimento real e verdadeiro, haverá uma conexão entre você e Deus. E quando isso acontecer, você descobrirá que ter este sentimento por Deus é tudo que você precisa. Amém? Amado e eterno Deus, eu espero, Senhor, que essas poucas palavras ajudem, beneficiem, ó Pai, aqueles que nos acompanham nesta hora, e possa servir de força e graça para eles neste dia. Pai bendito, estendemos nossas mãos a cada um nos seus lares, casas, sítios, fazendas, aonde estiver, que o anjo do Senhor acampe ao redor deles nesta hora, dando-lhes graça, sabedoria e paz na alma. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor.